Olá, olá, muito bom dia para vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Franciel, sou psicanalista e hoje a gente vai falar no Diário Estoico sobre. O título é o seguinte: Mostre, não diga o que você sabe. Aqueles que recebem meras teorias, de imediato querem vomitá-las, como um estômago irritado faz com a comida. Primeiro, digere tuas teorias e não as vomitarás. De outro modo, elas serão cruas, estragadas e não nutritivas. Depois que as tiveres digerido, mostra-nos as mudanças em tuas escolhas racionais, assim como os ombros dos ginastas exibem sua dieta e treinamento, e a habilidade de artesãos mostram o que aprenderam. Epicteto Discursos. Muitos dos aforismos estoicos são simples de lembrar e até soam inteligentes quando citados. Mas não é isso que a filosofia consiste realmente. O objetivo é transformar essas palavras em obras. Como disse Musônio Rufo, a justificativa da filosofia ocorre quando, abre aspas, unimos o ensinamento sólido à conduta sólida, fecha aspas. Hoje, ou em qualquer tempo, quando você se perceber no intuito de expor com altivez algum conhecimento que possui, segure-o e pergunte: seria melhor dizer essas palavras ou deixar minhas ações e escolhas ilustrarem esse conhecimento por mim? O que ele está falando aqui. Ai, gente, desculpa, eu acabei de tossir. O que ele está falando aqui é que essas frases, esses conhecimentos, esses ensinamentos, essas filosofias, seja ela estoica ou de qualquer outra vertente, elas são muito boas e válidas. No entanto, elas se propõem a não só ser um conhecimento, elas se propõem, e o objetivo final delas é elas se tornarem ações, causarem de fato transformação nas pessoas. Então, como a gente falou ontem, eu acho, sobre caráter, adianta você falar sobre caráter se você não tiver? Né? Adianta você falar sobre caridade se você não tiver? Adianta você falar sobre sabedoria se você não buscá-la? Sabe? Então, assim, é uma coisa que... qualquer coisa que, de fato, você se proponha a fazer, a estudar e a internalizar, precisa causar transformação. Se não houver transformação, você está só perdendo seu tempo. Ou talvez posando para os outros, o que é bem pior, né? Então, quando ele fala para não dizer, mas para mostrar, é disso que ele está falando. Ele está falando não só para a gente estudar, não só para a gente ter acesso a esses conhecimentos, mas para que, de fato, a gente transforme esses ensinamentos em ações, em transformação de vida, de comportamento, de crença, de habilidade, de relacionamento com outras pessoas, de tudo. Transforma tudo, muitas vezes. E é interessante que quando ele faz essa comparação, né, esse paralelo com a digestão, porque, de fato, quando a gente está aprendendo alguma coisa, muitas vezes leva um tempo, né, para a gente conseguir colocar em prática. Às vezes, muito tempo. E essa digestão significa o quê? Que você precisa ler das coisas, pensar sobre as coisas, avaliar sobre as coisas, testar, colocar em prática, talvez reformular a forma como você colocou em prática e fazer de outra forma. E todo esse processo de aprendizado sobre qualquer tópico que você estiver estudando, ele pode ser considerado uma digestão, né? Você está digerindo, você está transformando e absorvendo nutrientes dessa fonte, aqui no caso, a estoica. Então, eu achei bem interessante esse paralelo que ele faz e que, muitas vezes, de novo, né, a gente está falando sobre muita crise moral e ela também está ligada a discursos vazios, né? Meio do que aquele ditado antigo que diz, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Só que a gente já sabe que isso não funciona, né? Mesmo que a pessoa possa nos ensinar com algo que ela fale, que seja de uma forma
correta, né? O ensinamento que ela está dizendo, seremos muito mais impactados se o discurso condizer com a prática. Quando você consegue unir as duas coisas e não ser hipócrita de dizer uma coisa e fazer outra, aí sim a gente consegue transformar muito mais a nossa vida e daquelas pessoas que estão próximas, estão nos observando, mesmo quando a gente acha que não estão. Tem sempre alguém olhando, tem sempre alguém observando, e muitas vezes é uma coisa que soa muito superficial, mas no entanto não é. Porque quando você consegue praticar o que você diz, até a forma com que você diz fica mais assertiva e mais correta de fazer. Então, essa é uma ação muito prática que os estoicos aqui estão nos colocando dessa forma, e eu concordo com eles. Claro que muitas vezes a gente vai cometer erros e deslizes e tá tudo certo, mas a gente não tá... Tem uma coisa que eu falo muitas vezes, que é a vontade do coração, sabe? Quando você tem vontade de fazer o certo, mas você erra, é uma coisa. Quando você só tenta fazer o certo para agradar os outros, mas não é o desejo do seu coração, é uma coisa meio que fica superficial e as pessoas percebem, sabe? E é engraçado porque a pessoa que faz para agradar o outro, só para agradar o outro, sem de fato ter esse desejo no coração, eu vou te dizer que as pessoas sabem que você só faz para agradar os outros. Você só faz para aparecer, muitas vezes, para te notarem, para que você continue nessa posição, talvez, que você tem de intocado, de perfeito, de pessoa sábia, quando na verdade talvez você não seja tudo isso, né? Tenho certeza que se você não tocou, se essa cutucadinha não tocou em você, ótimo. Se tocou em você, se bateu e falou assim, ai, credo, tocou? É porque é verdade. Pensa nisso. Pensa nisso porque a vida é mais fácil e mais leve quando a gente consegue não ser tão hipócrita. Um ótimo dia para você e a gente se vê de novo amanhã. Lembra de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar e a gente se vê. Tchau, até lá!